Ditadura da toga, ditadura do poder judiciário. Vamos abordar isso daqui, principalmente as decisões de Alexandre de Moraes e do STF. Giovanni, a verdade é, o povo tá com medo do Xandão, o povo tá com medo do STF, até porque depois do STF não tem mais nada. Será? Eu quero começar esse vídeo aqui com essa informação e depois eu te falo. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramentos arbitrários. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela. E aí, a gente vai para essa frase. Político bom é aquele que não se esquece e nem se afasta do povo, mas com ele permanece sempre, procurando ouvi-lo e buscando as soluções e sem esperar recompensas em troca dos seus atos. Vamos seguindo. A pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Será? Recordando, gente, poder legislativo elabora as leis, poder judiciário aplica e interpreta essas leis e o administrativo executa planos políticos, né? O planejamento político, que na verdade é gastar o dinheiro público, saúde, educação, infraestrutura, executa esse plano político, né? De aplicação desses recursos públicos. O jurista Ivens Gandra, ele eu acho que já é aposentado, ministro do TST, trabalhista lá, mas ele fala uma frase interessante que ele fala: deixar se levar pelo ativismo judicial é não ser juiz. A pior coisa que existe é uma pessoa injustiçada pela justiça dos homens, seja por omissão, parcialidade e cerceamento de defesa. E por último, a justiça sem a força é impotente. A força sem justiça é tirana. E aí, eu gostaria muito já da sua opinião sobre essas colocações aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu me chamo Giovanni Santos e a gente vai enfrentar de frente essa situação. O fato, gente, é que é o seguinte, guarde essa frase: o poder, não existe vácuo de poder. Se você não exerce, alguém exerce por você. E o ativismo judicial é a realidade mais concreta disso. Isso não vem de hoje, desde os controles de constitucionalidade lá em 1789 nos Estados Unidos. Se você ainda não assistiu o meu curso aqui gratuito de constitucionalismo mundial e constituições brasileiras, assista, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, no primeiro comentário fixado também, para você assistir. Mas aí eu quero, para a gente entender isso, tá? Colocar uma ilustração aqui. Flamengo e o time adversário, Maracanã lotado, maioria flamenguista e com certeza ciente de que o Flamengo é o melhor time do mundo, ok? E a torcida do Flamengo gritando arduamente: vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo, tá? E o Flamengo jogando, e eu vou terminar essa ilustração depois que a gente entrar em termos fundamentais aqui. O que nós temos é o seguinte, o que eu percebo e o que está bem claro para todos é que muitos que resolveram acompanhar a política agora não entendem absolutamente nada de poder judiciário, do sistema judiciário. E acaba criando equívocos de interpretações e não fazendo o caminho que deve ser feito. Uma decisão judicial, ela deve sofrer recurso, será gravada, embargada ou recorrida nos autos do processo e não nas redes sociais. Não adianta, vamos lá, Alexandre de Moraes expediu 100 mandados de prisão, prendeu 4 pessoas e outras pessoas também não foram presas, mas estão ali com tornozeleira eletrônica. Ativistas ali, todos ligados ao presidente Bolsonaro. E aí, parece que as pessoas olham para isso e falam: olha, que injustiça! E vai para as redes sociais simplesmente xingar Alexandre de Moraes.
O que, na verdade, inclusive os deputados lá do Espírito Santo, por exemplo, o capitão, ele, ao invés de pegar e recorrer imediatamente da decisão, onde decretou a sua prisão, o seu cerceamento de liberdade, colocando nele tornozeleira eletrônica, ao invés dele pegar, buscar o Poder Judiciário agravando, embargando ou buscando a turma do STF ou o plenário do STF, não, ele foi para as redes sociais postar frase lacradora que não vai resolver absolutamente nada. E aí é aquilo, joga para a torcida. O que eu percebo, e aí muitos têm falado para mim é o seguinte: Giovanni, as pessoas, os políticos, as celebridades não estão falando em Bolsonaro, aparentando que abandonaram o presidente Bolsonaro porque tem medo do Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes não é uma pessoa para ser temida, é uma pessoa para ser respeitada, assim como o presidente da República ou qualquer outro político ou ser humano. As pessoas são feitas para serem respeitadas e não temidas. Só que o Alexandre de Moraes já percebeu que ele está sendo temido e não respeitado. E aí nada abraçada mesmo. E a gente viu ele, em tom de riso, colocou, né? Ó, Toffoli, gostei dos seus números aí, mas pelo visto eu tenho muita gente para prender e muita multa para aplicar. Isso ofende um decoro de um magistrado tão importante de Suprema Corte como é Alexandre de Moraes. Mas isso, não, ao invés de trazer fundamentos jurídico-processuais, constitucionais ou convencionais, eu já vou te explicar o que é isso, para você recorrer da decisão, não. É apenas combustível para você ir para a internet publicar mensagens lacradoras. E aí, para terminar esse contexto, após as prisões de algumas pessoas ligadas ao Bolsonaro, tornozeleira eletrônica, mandados de prisão, o que um senador do PL fez? Publicou o seguinte: olha, senador Montinho, alguma coisa assim. Depois vocês verificam aí. Ele falou: olha, PL, entra com habeas corpus coletivo para todo mundo ligado a Bolsonaro, o PL aqui, os políticos do PL não serem presos. Gente, ele tá... Deixa pra lá. Mas, pelo amor de Deus, pensa o seguinte: existem alguns princípios básicos aí que qualquer um sabe. Principalmente um senador deveria saber. Por exemplo, como é que eu vou entrar com um mandado coletivo para um deputado do PL lá no Espírito Santo, para um vereador do PL lá em Santa Catarina e para um senador do PL em Brasília? A competência para julgar esse senador do PL é o STF. A competência para julgar o deputado estadual do Espírito Santo é o TJ do Espírito Santo. E a competência para julgar e analisar o habeas corpus do vereador do PL lá em Santa Catarina é o juiz de primeiro grau lá de Santa Catarina, salvo engano. Eu acho que não é TJ não, é o juiz de primeiro grau. São competências totalmente separadas. Competência é algo muito buscado. Quando fala competente, gente, não é habilidade de fazer algo. Competência é jurisdição. É o poder que essa pessoa tem de aplicar o direito naquela região, naquela localização, tá? Naquele espaço geográfico. É isso que é competência judicial. É isso que é jurisdição. Jurisdicere, dizer o direito. Mas parece que, olhando para isso, ou é incompetente demais, ou faz isso para jogar para a torcida. Olha a torcida do Flamengo aí. Aquele pênalti cavado, aquela falta para tentar puxar um cartão, e joga para a torcida, para forçar o magistrado. Por quê? Porque certamente o STF não dará esse habeas corpus coletivo. Vai julgar improcedente. Aí o PL, Valdemar da Costa Neto, vai falar o quê? Tá vendo aí, ó, eles não aceitam nada que a gente faz. Pô, tu só faz besteira, pô. Tem advogado aí não, meu irmão? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, gente, parece... E vamos aqui agora entrar na partida do Flamengo, que é a final de Mundial, e depois a gente vai
para o controle que existe sobre o próprio STF e sobre Alexandre de Moraes. Mas parece que essas pessoas não conhecem. Você não conhecer faz parte. Eu estou no mundo jurídico há 25 anos. Muitos desses políticos estão há mais de 25, 30 anos no mundo político. Conhecem, já enfrentaram processos judiciais e conhecem o trâmite de um processo judicial. Não pode se excusar disso. E sabe que se sofreu uma decisão judicial a seu desfavor, deve recorrer, agravar, embargar ou recorrer. E aí, não vem com essa historinha, não, se eu recorrer do Alexandre de Moraes, vai para o STF está fechado com o Alexandre de Moraes e não vai me dar, e depois do STF vou recorrer para onde? Eu vou te mostrar aqui que há sim algo acima do STF, e principalmente em questões criminais. Vem comigo aqui. Olha só. Flamengo tá lá jogando. Só que Gabigol sofre no meio do campo uma faltazinha. O juiz não interpreta que foi falta. Foi um embate do jogo. Sem querer, o cara pisa na pontinha do dedo mindinho do pé esquerdo do Gabigol. E aí Gabigol esperneia, tá ali, papapá. E aí não marca. Vou usar o Flamengo porque eu sou flamenguista, gente. E também vou usar o Flamengo perdendo aqui porque o Flamengo ganha tudo. E aí não marca. Só que o que o time do Flamengo começa a fazer? Jogar pra torcida. Fica querendo cavar falta, fica o tempo todo reclamando com o juiz, reclamando, e não joga. Não joga. E vai infernizando a torcida. A torcida para de torcer pro Flamengo, para o seu time, para o seu político, e começa a ofender o juiz, perseguir o juiz, perseguir. Só que num lance, nos 45 do segundo tempo, o zagueiro do Flamengo vai defender uma bola, ele tá com a mão junto ao corpo, mas para girar ele afasta a mão. E nisso que ele afasta, a bola pega aqui na pontinha do dedo. O juiz vai lá, marca pênalti. Pênalti convertido. Um minutinho depois, juiz apita o fim do jogo. Jogo termina. O time do Flamengo chora, vai pro vestiário, tomar aquele banho naquela banheira cheia de gelo para descansar os músculos, e já estão ali chorando os seus molhos, ou estão ali já resolvendo sua vida e pensando nos planos do ano seguinte. Mas a torcida ficou enfurecida e começa a xingar o juiz. O juiz está ouvindo filho disso, filho daquilo outro. Até aí tudo bem, são muitas vozes, igual nas redes sociais. O juiz deixa isso passar, porque até ele está acostumado a ouvir esses xingamentos. Mas, só que de repente, um torcedor arremessa um celular, isso crava na cabeça do juiz, e o sangue escorrendo, a câmera gravando aquilo ali, e daqui a pouco vem um outro e joga uma banana e chama o juiz de macaco. E aí? Passou o nível. Isso resolveria? Essa violência verbal e física vai mudar o resultado do jogo que já terminou, apito final? Não muda. Você pode falar o que for, não muda o resultado do jogo. O time, inclusive, adversário já tá até com a taça ali e já receberam as medalhas. Não muda, e o Pix já foi feito para conta do clube. Não muda. Aquilo ali não muda o resultado do jogo. Só que, infelizmente, a gente leva essa mesma situação e os torcedores, eles vivem como se aquilo ali fosse mudar. Não adianta você estar na arquibancada, vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo, se o time tá murrinhando, tá com medo do juiz e não tá querendo jogar. Sabe? Fica cavando falta, fica querendo fazer habeas corpus coletivo que não dá em nada, como sabe, totalmente descabido. Não vai resolver. E o que parece, gente, é claramente isso. Que, na verdade, o time do Flamengo e esses políticos pararam de jogar o jogo democrático e estão jogando para a torcida. E aí, o que eu quero te falar, por que você está falando isso, Giovanni? Porque existem regras para serem obedecidas tanto pelos jogadores, mas também pelo magistrado, pelo Alexandre de Moraes e pelo STF. Eu vou te dar 2 casos concretos aqui. O STF, em um caso, ele pegou e falou o seguinte: olha, não tem aquelas torturas
realizadas lá no período do regime militar, prescreve. Acabou. Na verdade, ele queria dar uma pá de cal, falou, olha, prescreve, não vamos mais discutir isso e ninguém venha pedir indenização sobre essas torturas, esses crimes de tortura. O que essas pessoas prejudicadas fizeram? Foram para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos falou? Não prescreve. E o que a STF teve que fazer? Teve que botar a viola no saco e mudar o seu entendimento. Falou, olha, de acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não prescreve não. Vai continuar valendo e não vai mudar. Então, gente, vou te dar um outro exemplo. O STF falou, olha, não precisamos aqui fazer audiência de custódia não, tá? De inspeção. Aquela audiência em 24 horas, a pessoa que foi presa tem que estar na frente de uma autoridade policial, judicial. O STF julgou e entendeu assim. A Corte Interamericana falou, não, tem que respeitar o Pacto São José da Costa Rica. Toda pessoa presa tem que ser imediatamente colocada na frente de um juiz para verificar a legalidade dessa prisão. O que o STF teve que fazer? O CNJ. Resolução, audiência de custódia tem que ter. Mudou o entendimento. Então isso serve tanto para o que chamam de marginal, quanto para o presidente Bolsonaro ou para qualquer outro que não se chama, que se acha violado no seu direito de liberdade. E aí eu quero tratar isso com vocês agora para vocês perceberem do que nós estamos falando. O nome disso, gente, é controle de convencionalidade. O que seria o controle de convencionalidade? É a obrigação do nosso Estado soberano, o poder executivo, legislativo e judiciário, respeitar e se subjugar a convenções e tratados internacionais, principalmente de direitos humanos, no qual esse aqui nós somos signatários. E aí, eu quero tratar essas questões aí com vocês rapidamente. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém pode ser privado da sua liberdade física, salvo pelas causas e condições previamente fixadas pelas constituições. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários. Ninguém pode ser submetido à detenção ou carceramentos arbitrários. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Então, gente, ao invés desses políticos ou dessas pessoas que estão tendo a sua liberdade cerceadas, ao invés de irem para as redes sociais xingar Alexandre de Moraes, devem entrar no processo e se defender. Agravo, embargos, e aí isso vai para uma das turmas do STF, ou dependendo da situação, um recurso e para o plenário do STF. O plenário do STF, mantendo de forma... e aí está o ativismo judicial, ou sendo complacente às decisões, mesmo que ofendendo acordos e tratados, convenções de direitos humanos, mesmo o Alexandre de Moraes ofendendo e violando essas convenções de direitos humanos, você tem argumentos suficientes para buscar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o caminho jurídico, processual, técnico a se fazer. E o que fazem? Deixam claro que tem medo do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes não é para ser temido, é para ser respeitado. E você não é para ter os seus direitos violados, é para ter os seus direitos respeitados. Que se o judiciário interno não respeita, você pode buscar as cortes internacionais. E em nenhum momento isso é utilizado. Em nenhum momento eu percebo os profissionais ou os advogados ligados ao presidente Bolsonaro ou apoiadores bolsonaristas utilizando os meios, as armas eficientes para enfrentar um ativismo judicial, uma ditadura da toga. Pelo contrário, só querem reclamar, e o que a gente acabou vendo aí atearam fogo e criaram essa baderna no Distrito Federal. Pera aí,
Giovanni, mas como é que você tem provas de que foram bolsonaristas que fizeram isso? Eu quero te trazer uma informação. Você vai ver cenas do próximo capítulo. Todos aqueles que estavam lá, muitos deles, eu vi um gordinho lá, que depois ele fala, tira um lenço ou uma camisa que ele estava usando no rosto, ele tira, grava um celular com o carro pegando fogo atrás, e ele grava isso para as redes, para o WhatsApp, com um grupo de Telegram, e depois ele bota de volta. O que eu quero te falar é o seguinte, a maioria que estava ali tinha celular. E não sei se você sabe, ou deveria saber, o celular, ele fica ligado e ele é convergido ali, ele recebe, é captado o sinal de antenas próximas. E existe um relatório disso. E aí, gente, existem indícios. E aí, ô Giovanni, como você fala que não participou dos atos lá para tentar libertar o indígena, o Chavante, Sererê Chavante, lá do prédio da Polícia Federal, se, de acordo com as empresas de telefonia, de acordo com o posicionamento ali, o sinal do seu celular estava enquadrado no mesmo quarteirão do prédio da Polícia Federal? Você tá me entendendo? Como é que você fala que não participou de movimentos ou não estava participando de movimentos se eu quebrei o sigilo telefônico, eu quebrei o seu sigilo bancário e tô percebendo você que tá aí na frente de quartéis, eu tô percebendo que a cada 5 dias, 10 dias, 15 dias, você está recebendo um Pix. Eu percebo movimentações da conta dessa pessoa para a conta de 55 pessoas e olhando essas 55 pessoas que eu consigo identificar, todas elas estão com sinal de celular na frente do quartel. Gente, justiça tem os seus meios. O Bruno, goleiro do Flamengo, foi condenado sem achar o corpo. Por indícios. Se condena por indícios também. Então, essas pessoas vão aparecer. E aí eu vi, por exemplo, um deputado do Espírito Santo falando, nossa, eu não tô nem entendendo porque a Polícia Federal tá na minha casa. Eu nunca postei nada contra o Alexandre de Moraes, contra a democracia. Mas aí existem as ligações, existem as antenas que localizaram seu celular em atos em rodovias. Gente, isso é um pouquinho mais sofisticado. Não é assim você postar nas redes sociais e achar que aquilo ali vai emplacar. A verdade do mundo é a verdade dos autos. Alexandre de Moraes tem cometido alguns excessos, sim, mas esses excessos não serão combatidos pedindo a dissolução do STF ou atacando a pessoa dele. Esses excessos que podem, por meio de interpretação, serem tidos por excessivos ou ilegais ou inconstitucionais, devem ser atacados nos autos do processo, dentro do processo, e não na arquibancada. Espero ter conseguido te trazer fundamentos, te trazer uma abrangência maior disso. O Pacto São José da Costa Rica é fundamental para você entender isso, tá? E ele sim pode ser invocado a todo e qualquer momento. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o nosso curso de Constitucionalismo Mundial, o nosso curso das Constituições Brasileiras, tudo gratuito, gente. E o link da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, tá lá. Você precisa ler o Pacto São José da Costa Rica e ver que você tem muito mais direitos do que pensa. E aí, essas violações que estão acontecendo poderiam ser combatidas no processo, mas os políticos preferem ir para a arquibancada ao invés de jogar o jogo. E o jogo é jogado dentro do campo.